Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou mostrar para você como instalar o Linux junto com o seu sistema Windows. Você deverá começar fazendo download de uma imagem do Ubuntu ou do Mint, da versão que lhe agradar mais. Você baixa essa versão para o seu computador. Em seguida, a imagem deverá ser gravada em um DVD. Em seguida, você deverá fazer com que o seu computador inicialize pelo DVD. E quando você estiver utilizando o Ubuntu, essa será a tela que aparecerá após o sistema ser carregado do DVD para a memória do computador. Então o procedimento consiste em você começar escolhendo qual o idioma, né, que você vai trabalhar. Eu vou escolher aqui português do Brasil. E você pode instalar diretamente ou pode experimentar o Ubuntu sem fazer a instalação. Vou clicar nessa opção e a gente vai ver carregando o sistema operacional normal na memória do computador. E a gente vai poder utilizar ele normalmente se a gente quiser. Ou seja, esse daqui seria como se fosse um test drive, né? Você não quer instalar, mas você quer testar. Isso é possível, tá? Então, ó, aqui está o sistema todo bonitinho, funcionando, né? Se eu clicar aqui, ele vai abrir o gerenciador de arquivos e aqui eu consigo navegar normalmente sobre os arquivos contidos nesse computador. Tá? Então, mas não é essa a finalidade desse vídeo. A finalidade do vídeo é mostrar o que você deverá fazer para não perder os seus arquivos antigos. Então, ó, eu vou escolher essa opção que vem na área de trabalho, eu vou dar 2 cliques. Em seguida, abrirá o Wizard para a instalação do sistema operacional na minha máquina. Então, novamente, ele pergunta qual o idioma que eu vou querer utilizar. Se você não tiver escolhido na tela anterior o idioma, essa é a oportunidade para você selecionar o seu idioma e seguir o processo de instalação usando o idioma escolhido. Em seguida, eu vou clicar em continuar. Aqui existem essas opções, eu indico que você marque as duas opções. Eu não vou marcar nesse momento porque eu quero que o vídeo seja mais rápido possível. Mas eu indico que você marque, tá bom? Continuar. Nessa tela existem várias opções. A primeira opção pergunta se você quer instalar o Ubuntu ao lado do Windows 7. Isso significa que o sistema que eu estou instalando, ele conseguiu detectar que existe o Windows 7 instalado no disco que eu estou tentando instalar o Ubuntu. Se eu clicar nessa opção, se eu deixar essa opção marcada, o Ubuntu fará todo o procedimento de relocação do disco e gravará o Linux do lado do Windows, né? Ele fará todo esse procedimento. Mas eu quero mostrar para você uma parte mais avançada, né? A opção avançada. Quando eu selecionar essa opção e clico em continuar, ele vai carregar para mim os discos disponíveis e para cada disco ele vai mostrar as partições que eu tenho disponível. Então está aqui, eu só tenho um disco nessa máquina virtual e esse disco, que ele é reconhecido pelo Linux como /dev/sda, ele contém duas partições. Essas duas partições, perceba que elas são do tipo NTFS. São as partições utilizadas pelo Windows. E seguramente a partição que contém todos os arquivos do sistema operacional é essa de baixo, porque é a partição que ocupa mais espaço. O tamanho dela é 68 GB e aqui algum espaço já utilizado. O disco que eu criei para essa máquina virtual é de 68 GB. Então não existe espaço para eu gravar, para eu instalar o Linux aqui do lado do Windows. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que redimensionar essa partição para poder colocar o Linux aqui do lado. E aí qual o espaço que eu vou precisar? Se você tiver bastante espaço, dê 80, dê 100, dê 120, tá bom? E aí vai variar de cada computador, né, cada dispositivo. Aqui no caso, como eu só tenho 68 GB no meu disco, eu vou deixar 40 e tantos GB para o Windows e vou deixar somente 20 para o Linux. Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu seleciono a partição maior. Se eu clicar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai remover. Removeu. É isso que eu queria? Não, não é isso que eu queria. Eu cometi um erro. Até aqui eu ainda consigo reverter. Eu consigo voltar atrás. Tá? Existe um momento adiante que eu não poderei desfazer isso. Então por isso que esse momento aqui é sensível. O que eu queria fazer não é remover. Eu queria alterar. Então eu vou clicar em alterar e digo qual o tamanho da partição. O tamanho da partição agora vai ser 48 GB. É importante que eu não mexa em mais nada, porque se eu escolher outras opções, a opção de formatar a partição estará disponível, eu corro o risco de apagar os dados que estão lá naquela partição. Então eu vou clicar em cancelar e vou repetir o procedimento para você ver o que você teria que fazer. Alterar. Aqui você informa qual é o novo tamanho, eu vou deixar em 48 GB.
e aí você faz aí o cálculo para saber quanto de espaço você poderá utilizar. Seleciona OK, e aí ele pergunta o seguinte, ó, antes que você possa selecionar um novo tamanho de partição, quaisquer mudanças prévias precisam ser gravadas no disco. Você não pode desfazer essa opção. É importante que você leia. É importante que você leia todos os avisos para que você não cometa nenhum erro, não gere, né, a destruição de arquivos, tá bom? Por favor, note que a opção de redimensionamento pode demorar muito tempo, pode demandar muito tempo, né? Pode levar um certo tempo. Então, você pode voltar se você não quiser fazer isso, né, não estiver seguro, ou se você já tiver entendido bem o que vai acontecer, clique em continuar. E aí você vai perceber que vai demorar um tempinho, tá? Aqui no meu caso, pode ser que demore pouco tempo, porque eu estou trabalhando com um disco virtual. E de fato, ó, o processo já terminou. Mas no seu caso, isso vai levar bastante tempo, porque ele vai fazer a formatação real no seu disco. Então vai demorar bastante tempo. Tá? Então não é que deu erro, travou. Não, ele vai demorar realmente. Então aqui ó, foi muito rápido, mas esse processo tenha em mente que isso demora. Tá? Então eu tenho aqui agora ó, a minha partição NTFS do Windows, com 48 GB agora. E aí o interessante você notar é o seguinte, como essa partição foi alterada, quando você entrar no Windows, quando você fizer o boot pelo Windows, o Windows vai pedir para você fazer uma verificação do disco. E é importante que você faça para que o Windows aplique qualquer correção que ele achar conveniente. Mas o que me interessa agora é esse espaço livre. É nesse espaço que eu vou gravar o Ubuntu, tá bom? Beleza. Então, ó, perceba que agora a única opção disponível é o ícone de mais. Eu vou clicar nesse ícone e aqui eu tenho várias opções, né? O tamanho da partição e aqui se ela é primária, se é lógica, se vai começar no início ou se vai para o fim do espaço, tá bom? Então você pode selecionar primária ou lógica, tá bom? Eu costumo selecionar a parte primária, tá bom? Né? Eles geralmente definem aqui como lógica para que você não possa alterar depois o tamanho da partição sem ter que remover ela. Mas eu vou deixar aqui em primária, que é o que eu costumo fazer. Bom, no seu computador, no seu caso, como você terá muito mais espaço de disco do que o que eu tenho aqui, é importante que você defina uma área de troca. Você cria uma partição para esse propósito. E essa partição, geralmente, se aconselha a ser criada o dobro da memória RAM que você vai ter disponível. Então, se você tem 2 GB de memória RAM, cria uma partição de área de troca de 4 GB. 4 GB. Se você tem uma memória de 4 GB, terá que criar uma área de troca de 8 GB, né? Sempre com essa proporção. Tá? Se você pretende expandir a sua memória futuramente, então pense nessa área com a nova memória que você terá. No meu caso, por exemplo, eu tinha 8 GB de memória, só que eu criei uma área de 32 GB porque eu pensava em adquirir outra memória de 8 GB, dobrando a capacidade, tornando assim 16 GB. E aí eu precisaria de um espaço maior para a área de troca. Então a gente define aqui, né, qual o tamanho. Se a minha memória é de 4 GB, eu vou colocar aqui de 8 GB. E aí você pode colocar 8.000 MB, que é próximo de 8 GB. Ou então você pode pegar um calculador e fazer a conta. 8 vezes 1024 e aí achar o valor. Que dá 8.192. Então vou colocar aqui o tamanho completo, tá? O tamanho real. Então esse seria o tamanho da memória. Mas eu não vou fazer isso, tá bom? Eu não vou criar desse tamanho. Eu vou criar apenas com 1 GB, só para a gente ilustrar aqui que eu posso criar, né, que eu devo. É importante que eu crie. Não é obrigatório, mas é importante que se crie uma partição de troca. Bom, em seguida eu vou criar uma nova partição, porque essa partição ela não é suficiente para gravar o sistema nela. Eu venho aqui em espaço livre, clico em mais, e agora vou marcar como primária também. E em seguida eu preciso definir qual o tipo de arquivo, qual o sistema de arquivo que eu vou estar utilizando. A opção que vem marcada por padrão é essa primeira aqui, né? Sistema de arquivos com Journaling ext4. Essa seria a versão mais recente do sistema de arquivo usado pelo Linux. Então eu vou deixar essa opção marcada. E aqui eu tenho um ponto de montagem. Eu posso criar várias partições com vários pontos de montagem. Só que um ponto de montagem será obrigatório, que é a raiz. Então eu estou dizendo que essa partição que eu estou criando, ela irá armazenar a raiz do sistema operacional. Eu clico em OK, em seguida perceba que eu tenho agora, não terei mais espaço livre, né? Agora o meu disco foi ocupado por essa partição do Windows, por essa outra partição que eu redimensionei, pela partição swap e pela partição que irá conter o sistema operacional.
E automaticamente ó, ele já marca para mim a opção de formatar. O que eu tenho que fazer em seguida? Ó, veja bem, aqui ele pergunta qual dispositivo que eu quero instalar o carregador de inicialização. É importante que eu instale em um local apropriado para que, ao ligar o computador, né, eu seja direcionado para uma lista de todos os SOs presentes na minha máquina. Se no seu caso você tiver vários discos, esses vários discos irão aparecer aqui. É importante que você selecione o disco primário, o disco que será utilizado para dar boot no seu computador. Tá? Se você só tem um disco, não terá problema, né? É a primeira opção, /dev/sda. Agora, se você tiver um pendrive conectado no seu computador, ele vai aparecer aqui também, então você tem que ter cuidado quanto a isso. Em seguida, eu vou clicar em instalar agora. E aí ele me dá um resumo de todas as alterações que eu realizei depois do redimensionamento, e aí eu preciso confirmar, né? Eu preciso dar continuidade. Então é importante que você leia tudo isso e entenda aquilo que está sendo feito. Se você continuar, as mudanças listadas abaixo serão escritas no disco, ou seja, nada até agora, depois do redimensionamento, foi feito efetivamente no disco. Né? Isso somente será feito a partir do momento em que eu clicar em continuar. Caso contrário, você poderá fazer mudanças adicionais manualmente. As tabelas de partição dos dispositivos a seguir foram mudadas. Aqui, está dizendo aqui que o disco que tem essas informações aqui ele foi alterado. E as seguintes partições serão formatadas. A partição swap e a partição ext4. Tudo bem? Posso voltar se eu quiser fazer alguma modificação ou eu posso continuar. E aí depois que eu clicar em continuar, não tem volta. Eu não posso mais cancelar. Se eu cancelar, eu corro o risco de danificar o disco. Eu corro o risco de danificar as partições do disco. É pouco provável que o cancelamento afete a partição do Windows, mas pode acontecer. Então se eu cliquei em continuar, vou até o fim, tá bom? Aqui eu seleciono a região, né, para poder determinar qual o fuso horário. E aí nesse momento o sistema já está sendo instalado, tá bom? Ele está ali escondido da gente. Enquanto a gente está fazendo essas escolhas aqui, alguma coisa está sendo instalada. Né? Você coloca o seu nome, coloca o nome do computador, né? Escolha o nome de usuário, coloque uma senha. É importante que essa senha seja pelo menos razoável. Tá? Você pode marcar a opção de iniciar sessão automaticamente para que a senha não seja solicitada, ou pode manter essa opção selecionada para que toda vez que você entrar no Linux, a senha seja solicitada. Vou marcar essa opção aqui para poder a gente não ver a senha sendo pedida quando o sistema for reiniciado. Perceba que tudo isso daqui vinha sendo feito enquanto eu ia configurando aquelas informações, essas últimas informações. Então a seguir, o sistema continua fazendo aí a instalação. E aí é preciso que eu aguarde até que todo o processo tenha sido concluído. Então, em seguida eu vou acelerar o vídeo para poder o vídeo ficar um pouquinho mais curto, tá bom? Vamos lá, então o processo de instalação foi concluído, vai aparecer essa tela, então vou clicar em reiniciar agora. Em seguida ele vai pedir para que eu remova a mídia do computador. Eu removo, né, o drive ele vai ejetar, você tira o DVD, pressiona Enter e ele continua com o processo de reboot, tá? De reinicialização. Então essa é a opção que eu comentei, né, durante a explicação da instalação. Tá bom? O gerenciador de inicialização foi instalado e ele mostra para mim todas as opções disponíveis para inicialização. Eu posso iniciar pelo Ubuntu, eu tenho outras opções aqui do Ubuntu também, que eu posso inicializar pelo Windows. Tá bom? E depois eu vou inicializar pelo Windows e a gente vai ver que ele vai ter iniciado normalmente. Vou continuar aqui com o Ubuntu. Pronto, o sistema já foi iniciado. Aqui algumas dicas, gerenciador de arquivos, já vem com um pacote de suíte de escritório instalado, né, o LibreOffice, já vem com o navegador Firefox. Então, a partir daí você já pode utilizar o seu sistema operacional. Agora eu vou reiniciar pelo Windows e você vai ver que ele realmente continua lá,
não foi realmente afetado. Eu vou reiniciar e vou pedir para entrar pelo Windows. Entrando pelo Windows, ele inicia normalmente, iniciando o Windows, e aí em seguida ele pede para que eu faça a verificação do disco. Para ignorar a verificação, pressione qualquer tecla. Então não vou pressionar nenhuma tecla porque eu quero que ele faça essa verificação, já que a partição do Windows ela foi alterada, ela foi mexida. E esse processo aqui ele vai demorar um tempinho, então você deixa, vá lavar uma louça, vá tomar um café, vá fazer uma tapioca, depois você volta e aí seu sistema vai ter iniciado normalmente. Pode ser que ele venha reiniciar e entrar pelo Ubuntu, tá bom? E aí o que você faz? Reinicia o Ubuntu, escolhe a opção Windows, normalmente se você quiser voltar a usar o Windows, se for essa a sua intenção. Tá? Então, o que eu quero destacar aqui é justamente que isso daqui pode acontecer e certamente irá acontecer depois de você fazer alguma alteração na partição contendo o Windows, tá bom? E é importante que a verificação seja feita. Você pode ignorar, mas é altamente recomendado fazê-la. O processo foi concluído, agora o sistema será reiniciado. E aí se você não estiver vendo, não estiver olhando para o monitor, você vai perceber que existe aqui uma contagem regressiva. Se chegar no zero e você não escolher nada, ele vai escolher a opção que estiver marcada, que é o Ubuntu. Então eu vou voltar aqui, selecionar o Windows e a gente vai ver que ele vai iniciar normalmente em seguida. Ok? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho como é que funciona o esquema de dual boot em um computador, tá bom? Então, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!